Louvado seja o Senhor, irmãos. Meus irmãos, criados segundo Deus, segundo a vontade de Deus, temos a mesma, irmãos, porque temos a mesma participação de vida. E a nossa vida que nós temos é uma vida espiritual. Foi Deus que nos escolheu. Por isso que eu falo irmãos. Irmãos, no nosso espírito nós somos irmãos, né? E apesar que somos criados com essa matéria, carne, mas nós somos irmãos em Cristo Jesus. Que Deus possa nos dar entendimento para podermos compreender qual é a vontade dEle. Compreender a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E Deus é bom para nós. É no capítulo de Colossenses, capítulo 2, Paulo dá algumas exortações, né? E nos consola também. Para que nós, olha, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também neles estáis aperfeiçoados. Irmãos, nós estamos aperfeiçoados em Cristo. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Então, irmãos, aqui nós vemos claramente que Paulo está escrevendo a Colossos, há muito tempo atrás, não foi para nós hoje, né? Não foi para nós hoje. Mas que Deus possa nos iluminar também. Paulo está falando aí para os gentios colossenses, que eles estavam recebendo o Evangelho. O que é o Evangelho? Em Romanos, capítulo 1, versículo 16, Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo, no seu tempo, quando ele convivia ali, que ele vivia, ele era um judeu, hebreu, ele conhecia a lei de Deus, né? Os mandamentos de Deus ele cumpria, era zeloso, né? Então Paulo está aqui mostrando para os irmãos lá, ele está explicando para os irmãos que nós devemos estar em Deus, em Cristo Jesus. Devemos estar radicados, né? Devemos estar edificados em Cristo. A nossa mente deve estar edificada em Cristo, consolidado em Cristo, né? E devemos ser confirmados na fé, né? Como nós falamos, esse canal aqui chamando Promovendo a Fé, nós queremos promover a fé. O que é a fé? A fé é o próprio Senhor. A fé é o próprio Deus. Deus é a fé. Quem nos deu a fé? A fé foi o próprio Deus que nos deu, né? Mas todo mundo tem fé. Tem a fé humana, né? Eu tenho fé que daqui a pouco eu vou sair, vou encontrar um colega meu e nós vamos montar uma porta juntos. Eu tenho fé para isso, entende? Mas eu nem vi, mas eu tenho fé. Ele está me esperando. É algo certo. Fé, eu tenho fé por isso. Mas em Hebreus, capítulo 11, diz que pela fé entendemos que o universo foi criado, né? Pela fé, das coisas que não se viam. Então, assim, a gente tem que estar encorajado. Quando aqui o versículo aqui fala assim, também nele quem? Em Cristo Jesus, estais aperfeiçoado. Irmão, você está aperfeiçoado. Pela fé. Em Cristo nós estamos aperfeiçoados. Na vida de Cristo nós estamos aperfeiçoados. Não espere você estar aperfeiçoado. Na vida de Cristo nós estamos aperfeiçoados. É isso, é fé. Você viu? Não viu, eu também não vi. Mas pela fé. Quer ver? E outra coisa, nele, aí ele fala aqui, ó, que nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, não foi mãos humanas,
mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Cristo foi à cruz. Quando ele foi à cruz, ele foi circuncidado, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. Que batismo? Batismo da cruz. Isso é por fé. Foi por mãos humanas. Não foi ali um pastor que te batizou e você foi salvo. Não. Foi aqui, ó, tá falando aqui bem claramente. Paulo tá falando para os Colossenses há muito tempo atrás. Paulo já tinha essa clareza, que nós precisamos ter essa clareza, que nós fomos batizados juntamente com Cristo. Quando a carne de Cristo foi circuncidada, a nossa também foi circuncidada. Quando o Senhor Jesus Cristo aqui, ó, fala assim, ó, tendo sido sepultados, nós fomos sepultados. Passamos pela morte, irmãos. Sei que é algo espiritual. Devemos abrir o nosso coração para ter esse entendimento. É esse entendimento que Paulo quer que nós tenhamos. É esse entendimento que Paulo falou aos Colossenses. É esse entendimento que Paulo, se ele estivesse hoje aqui conosco, ele queria que nós tivéssemos esse entendimento. Não, de maneira nenhuma. Paulo ia abrir um templo, uma casa aí para colocar, não. Ele ia falar pela internet. Ele ia falar hoje isso aqui que nós estamos falando. Isso é para nós desfrutarmos, promover isso, promover essa fé. Para os eleitos de Deus. Quem entende isso é um eleito de Deus. Não sou eu que estou querendo convencer ninguém. Não é. É o Espírito. O Espírito do nosso entendimento. Aí a luz vem. Por isso que Paulo, o próprio Paulo também em Éfeso, na igreja em Éfeso, quando eles estavam lá, muito tempo atrás, irmão, foi hoje. Ele estava lá em Éfeso. Ele orava a Deus para que Deus abrisse o entendimento dos Efésios. Efésios, as pessoas que viviam naquela cidade. Quando Paulo falava, para que os olhos do coração deles, do entendimento deles, abrisse. Fosse aberto. Para que eles pudessem ver a clareza, a grandeza que é Cristo. E hoje Paulo, se ele estivesse aqui, estaria falando. Por isso que Paulo, ele não poderia estar em todos os lugares. Né? Não poderia. Pela misericórdia de Deus, Deus nos alcançou por meio da sua palavra que veio até nós, a esse continente. Por meio de Roma, né? Roma trouxe essa palavra para nós. A igreja romana, apostólica romana, né? Louvado seja o Senhor. Tudo foi o amor do Senhor para nos alcançar. Deus fez isso, estava no projeto de Deus. Não vamos discutir sobre isso. Né? Vamos agradecer ao Senhor. Né? E tendo sido sepultados juntamente, nós fomos sepultados juntamente com Ele no batismo. O batismo é a cruz. No qual igualmente fostes ressuscitados. Nós igualmente fomos ressuscitados. Temos que estar muito felizes, irmão, muito alegres mesmo. Devemos nos alegrar. Fomos ressuscitados mediante a fé no poder de Deus. O Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Até essa questão de crer, o Ezinho lá no finalzinho assim, crer, é entendimento. Que o Senhor possa nos dar entendimento para crer. Mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Jesus Cristo foi para o Hades, foi para a morte, né? Foi para a prisão. E Deus o ressuscitou, o nosso Pai, o Pai que nos escolheu, Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo, para vivermos perante Ele. Ele escolheu assim, irmão. Ele escolheu assim para que muitos irmãos pudessem falar desse Evangelho, da promessa de Deus. Tem muitos pregadores. Falar para quê? Para nos enchermos da verdade, do conhecimento de Cristo. Paulo pedia para que Timóteo, nós vemos na carta de Timóteo, que Paulo pedia para Timóteo, um jovem, para que ele falasse a palavra, né? Falasse a palavra. Paulo exortava Timóteo a falar a palavra, né? Ele falava claramente para que Timóteo falasse a palavra. Paulo estivesse aqui, será que ele não ia exortar? Exortou Timóteo, essa carta foi para Timóteo. Essa carta foi para Timóteo, tem a carta que foi para Tito. Isso aqui é uma carta pessoal de Paulo. Ele falava.
para Timóteo: Timóteo, ó, eu quero te falar, é isso que eu te encarrego, Timóteo. Entendeu? Ele pedia para o Timóteo, ele pedia para Timóteo ser diligente. No capítulo 4, ele expôs, ó, lá no tempo lá de Paulo, lá uns 2000 anos atrás. 2000 anos atrás, não foi hoje não. Já acontecia essas coisas, ó. Paulo falava para Timóteo assim, ó: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, nos tempos lá de Paulo, nos últimos tempos dele, alguns apostatarão da fé, se desviarão, apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônio. Sabe o que é esses espíritos enganadores? Sabe o que é esse espírito, ensinos de demônios? Sabe o que é ensinos de demônios? Sabe como é que eles vêm? Pela hipocrisia. Irmão, pela hipocrisia dos que falam mentira. E que tem cauterizado a própria consciência. Consciência cauterizada. O que é uma consciência cauterizada, irmão? Consciência cauterizada nada mais é, irmãos, uma consciência fechada, escura. Não quer compreender o que Deus está falando. Não tem desejo de ouvir o que Deus está falando. Irmão, devemos estar abertos para todos os irmãos. Eu estou aberto para os irmãos aí. Que Deus possa, nesses últimos dias, usar muitas pessoas por intermédio dessa ferramenta chamada internet, falar a palavra de Deus. Que a palavra de Deus possa estar em toda a terra sendo falada. Que nós possamos ver Cristo Jesus como verdadeiramente Ele é, o Senhor. Senhor de vivos e mortos. Irmãos, nós não morremos mais. Nós já fomos mortos. Estamos ressuscitados com Cristo. Precisamos pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Cristo vive lá no alto, aqui dentro de mim. Está sentado à direita de Deus. Nós somos verdadeiramente o templo de Deus, a casa de Deus, a habitação de Deus. Nós somos a habitação de Deus no Espírito. Que Deus possa falar conosco, né? Então, os homens aqui no tempo de Paulo, eles obedeciam espíritos enganadores. Irmão, qual espírito que nós estamos obedecendo hoje? Que Deus possa ter misericórdia de nós. Que possamos estar obedecendo o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de verdade. Que Deus possa falar a verdade através de nós, por meio de nós, que possamos ganhar a verdade. E transmitir também a homens idôneos, homens maduros. Devemos estar sempre compartilhando a verdade, né? Aí Paulo fala assim que os homens até aqui, os espíritos de demônio proíbem o casamento, exige abstinência de alimento que Deus criou para ser recebido com ações de graças pelos fiéis, os eleitos, e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo, irmão, que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável. Nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Pela oração. Em tudo dá graças, né, irmão? Então, irmão, e Paulo ainda vai mais falando para Timóteo: ó, Timóteo, outra coisa. Expondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita, ó, Paulo exorta para ele rejeitar as fábulas profanas de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Irmãos, todos nós devemos exercitar pessoalmente na piedade. Não tem, irmão, intercessor. Não tem aquele irmão que fala para você e você obedece. Você pode ouvir, você está me ouvindo? Tem que ouvir. Ouve, mas para ser edificado, para testificar no seu espírito que Deus está falando comigo. Você tem que rejeitar. Se aqui eu estou falando uma fábula de velhinha caduca. Tem que rejeitar, irmão. Ah, o irmão não aceitou a minha palavra. Não, é velha caduca? É fábula? Nós estamos aqui vivendo fábulas, irmão. O fato é isso, que nós temos uma carne pecadora. Uma carne que é pecadora, que produz obra, mas ela foi crucificada com as suas leis e suas paixões. Não vivo mais eu, irmão, mas Cristo. Ah, irmão, não peca mais? Peco, erro. Mas eu tenho que
amortecer essa carne pecaminosa. Por meio o quê? Por meio da palavra, por meio do ensinamento, por meio do desfrutar da palavra, falar a palavra. Precisamos estar falando, irmão, todos nós. Todos nós. Temos que ser supervisor da nossa vida, da nossa mente, da nossa vontade, das nossas emoções, do nosso espírito. Nós devemos cuidar do nosso espírito. O próprio Deus, ele nos ajuda. Deus já fez tudo, irmão. Ao levantar, já temos que abrir o nosso coração para o nosso Criador e dar graças a Deus. Paulo fala que nós devemos orar todo o tempo, em todo lugar, em todo momento. Todo tempo, todo lugar. Orar. Estou falando com os irmãos aqui, tem que estar com espírito de oração, para que o Espírito de Deus possa falar por meu intermédio. Né? Então ele fala, ó, mas rejeita as fábulas. Fábula. Pensa aí, o que é uma fábula? Uma historinha. Que eu quero que seja desse jeito. Quer que eu conte uma fábula para você, irmão? Ah, irmão, você vai ter uma asa. Ah, Deus vai fazer. Não, irmãos. Nós temos que dispor a buscar o Senhor, sim. Amar o Senhor, amar a tua palavra. Amar aqueles que amam o Senhor. Devemos orar, devemos nos cuidar mutuamente, dentro do nosso lar, com nossas esposas, com nossos filhos, com nossos irmãos que estão próximos de nós, com nossos vizinhos. Né? Temos que amar os nossos vizinhos, orar por eles. Louvado seja o Senhor. Que Deus possa ter misericórdia de nós. Que Deus possa ter misericórdia de nós. Possa continuar tendo misericórdia. E aí ele fala assim, exercita-te pessoalmente na piedade. Piedade é o que, irmão? Expressar a Deus. As pessoas não querem Deus, eu quero. Eu vou exercitar. Pois o exercício físico, para pouco é proveitoso. O exercício do corpo. Não sopra a nossa vida. Vai ficar aqui o corpo. Mas ele fala que é para pouco é proveitoso. Mas faça exercício também, Timóteo. Mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e a da que há de ser. A vida que é. Irmão, nós temos a vida eterna é hoje. Nós vivemos a vida eterna é hoje. Nós somos eternos, irmãos. A vida da eterna é hoje. O Senhor nos resgatou do nosso fútil procedimento. Amém? Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Possamos ver isso. Fiel é esta palavra, digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos, sobre modo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Devemos pôr nossa esperança, irmão, no Deus vivo. Salvador de alguns homens. Não, irmão, não é de alguns homens, não. É Salvador de todos os homens. Todos os homens foram salvos por Deus. Jesus Cristo foi na cruz por todos os homens. Isso tem que entrar na nossa cabeça, irmão. Ah, fulano de tal não gosta de mim. Ah, fulano de tal não quer ouvir a minha palavra. Mas o Senhor foi Salvador de todos os homens. É um eleito de Deus. Que o Senhor possa abrir a nossa mente e entender isso. O Espírito. Né? Não estou falando aqui, irmãos, todos os homens, né? Tem vasos de desonra. Foi o Criador que fez. Tem vasos de honra. Por exemplo, muitas vezes nós podemos ser um vaso de honra. Quem és tu para julgar? Eu não sei quem são os vasos de honra, mas nós devemos amar. É por isso que agora, Jesus Cristo em sua carne, quando ele falava lá assim, que nós deveríamos orar pelos nossos inimigos, aqueles que a nossa carne não bate bem, não pensa bem conosco, devemos orar por eles, não amaldiçoar, mas abençoar. Irmão, nós somos filhos de Deus. Deus é um Deus que tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestes em Cristo Jesus. Deus já tem nos abençoado. Louvado seja o Senhor. Esse é o encorajamento, irmão, que eu dou para os irmãos. Que Deus tem nos abençoado. Né? E fiel é esta palavra. E digna de ter essa aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens. Deus é Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Aleluia? Ordena e ensina essas coisas. Essa deve ser o nosso ensinamento. Esse deve ser o nosso ensinamento. A sã doutrina. Deus é Salvador de todos os homens, irmão. Não é de alguns homens. Ah, de alguns homens. Não, de todos os homens. Principalmente dos fiéis. Aleluia. Que nós possamos, a mente nossa, ser aberta para isso. Não é para viver uma vida, irmão, de qualquer forma, não. O Senhor fala que aqueles que crucificaram a sua carne com as suas paixões. Nós crucificamos nossa carne com as nossas paixões, com Cristo lá.
Antes andávamos alheio à vida de Deus, mas Deus, pela sua misericórdia, no tempo oportuno, Ele veio e nos resgatou com mão poderosa. Hoje nós estamos na mão do Senhor. Você, um cristão, um fiel de Deus, está nas mãos do Senhor. Nada pode separar você de Deus. Nós estamos nas mãos do Senhor. Ele salvou todos os homens, salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ensina estas coisas. Aí Paulo ainda fala assim, e ninguém despreze a sua mocidade. Viu, Timóteo? É para Timóteo que ele está falando. Nós, irmãos, não devemos menosprezar a nossa mocidade. Né? Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Amém? Temos que pegar isso para nós. Né? Então, irmão, nós somos eleitos de Deus. Somos salvos pelas misericórdias de Deus. As misericórdias de Deus são as causas de não sermos consumidos, porque ela se renova de dia em dia. Deus teve misericórdia de nós. Deus, nos tempos eternos, Ele estava lá escolhendo cada um de nós, nos predestinando para esse dia. Que maravilha, irmão, que hoje podemos falar a palavra do Senhor. Não vamos cair nas astúcias do homem, nas artimanhas dos homens, nas fábulas, né? Que não vamos acreditar que, irmão, que você tem que fazer isso, você tem que reunir ali, você tem que fazer aquilo outro. Não, irmãos. Esse ensinamento dos homens, tudo foi crucificado. Nós devemos ter uma mente para com Deus, amar o nosso Criador e o nosso próximo como nós mesmos. E principalmente ter um coração voltado para o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele possa ser nosso guia, que Ele possa continuar nos guiando até a sua manifestação. Devemos estar pensando sempre no Senhor. E devemos ter uma consciência pura para com Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Paulo fala tudo isso com Timóteo, e aí ele ainda fala, para concluir mesmo, aí ele fala para Timóteo, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Está vendo, irmão? O que nós ouvimos do Senhor, que o Espírito Santo nos dá o entendimento, a clareza, nós devemos também transmitir a homens fiéis e também idôneos. Pessoas que pensam igual a nós. Que o Espírito Santo deu. Não é para nós ficarmos discutindo fábulas. Não é para nós ficarmos discutindo questões que não nos interessam. O que nos interessa é a manifestação do nosso Senhor. Que Deus possa ter misericórdia de nós. Né? No tempo de Paulo haveria isso. Agora, nós lemos aqui, será que isso tem acontecido em nossos dias? Será que eu chegar hoje e falar para os irmãos, irmãos, esses dias estão difíceis. Esses tempos estão difíceis. Olha, há 2.000 anos atrás, os homens serão egoístas, avarentos. Existe homem egoísta hoje? Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Existe, irmão? Ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Existem homens hoje inimigos do bem? Traidores, atrevidos, enfatuados, homens mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Que hoje, irmão, Deus possa nos achar amigo dele. Né? Nós podemos ter prazeres, mas eu não quero ser amigo dos prazeres. Eu quero ser amigo de Deus. Não quero ser mais amigo dos prazeres. Deus não está querendo que nós não tenhamos prazer. Devemos sim ter prazer. Nós temos esse corpo humano, Ele deu, Ele sabe o prazer que esse corpo nos dá. Comer, beber, se divertir, sair, exercitar, ir para academia. Né? Tem prazer, mas eu não quero ser mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Que Deus possa nos dar uma amizade forte. Deus possa no nosso interior falar forte conosco, para que nós tenhamos uma amizade. Tendo forma de piedade, negando entretanto o poder. Tem forma de piedade, mas nega o poder. Que poder é esse?
poder do Evangelho, o Espírito Santo que nos convence do pecado, do erro, do engano. Não é verdade? O versículo 7 fala que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Irmão, aprender sempre, mas não chega ao pleno conhecimento da verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos contra a fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia. É muito interessante, né, que Paulo ele escreveu 14 cartas. Tem que ser lida essas cartas, irmãos. Tem que ser lida, apreciada, desfrutada. Que o Papai do Céu, Deus, o nosso Pai Celestial, que Ele possa falar, apesar que aconteceu muito tempo atrás, trazendo para os dias de hoje. Paulo teve tantas perseguições, mas perseguição de quê, irmão? Né? Os homens perseguiam ele por quê? Porque ele falava a vontade do Senhor. Nós temos que falar da vontade do Senhor. Jesus Cristo falou que basta. Chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura, né? Então o Senhor está nos procurando. Louvado seja o Senhor nos achou. Hoje nós somos escolhidos de Deus, entendemos com a nossa mente, com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus, que nós estamos nessa matéria temporariamente. Devemos cuidar do nosso trabalho, da nossa casa, da nossa vizinhança. Devemos continuar no nosso trabalho, mas com a mente posta nos céus. Pensar nas coisas lá do alto. Para quando o Senhor se manifestar, irmão, não vamos cair em surpresa. O Espírito já foi dado a nós, irmãos. Devemos desfrutar disso. Amém? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Naquele tempo, Paulo falou. Amém? Então, louvado seja o Senhor, irmão. Graça e paz. Que o Senhor possa nos abençoar. E aí Paulo ainda continua. Ele mostra para Timóteo, explica para Timóteo o seguinte: Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, ele fala que toda a escritura é inspirada por Deus. Irmão, toda a escritura é inspirada por Deus, soprada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós, irmãos, somos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, por meio das Escrituras, por meio da palavra. Jesus Cristo é o verbo da vida, Ele fala em nossos corações. 1 João capítulo 2, versículo 27, ele fala: a unção é verdadeira, a unção que vós recebeste é verdadeira, não é falsa. Não tendes necessidade de que ninguém vos ensine, mas como ela vos ensinou. Jesus Cristo nos ensina no nosso interior. Louvado seja o Senhor. Que nós possamos dar mais atenção à palavra de Deus e crer mais na palavra de Deus. Não crer na palavra do homem. Muitos homens falam, eu falo, você fala, outros falam. Mas, irmão, devemos dar atenção ao nosso interior, ao nosso espírito. O Espírito fala conosco. Amém? E Paulo encoraja Timóteo. Timóteo, fica caladinho, não fala mais nada não, fica quieto aí, Jesus já voltou, o Espírito Santo já foi descido. Não, Paulo não fala isso. O Espírito Santo está aqui, Paulo. O Espírito Santo está aqui, Timóteo. O Espírito Santo está aqui, Timóteo. O Espírito Santo está aqui, Colossenses. Irmãos de Colossenses, está. Ele fala: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Viu, irmão? Vivos e mortos pela sua manifestação. O Senhor Jesus vai se manifestar. E pelo seu reino. Prega a palavra. Que palavra? Palavra de Deus. O verbo vivo, o verbo da vida. As escrituras sagradas têm que ser faladas no nosso meio. As oportunidades, não podemos perder as oportunidades. E falar a palavra. Prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade, com um ânimo longo. Tem que ter ânimo longo. E doutrina, ensinamento, a sã doutrina,
Cristo, fala Cristo. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém. Amém. Cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Só quero escutar aquilo o que minha cobiça deseja. Se você andar no caminho do Senhor, meu irmão, se você continuar fazendo a vontade de Deus assim, vindo aqui, na minha congregação, fazendo tudo, Deus vai te abençoar. Minha cobiça. Aí Paulo fala aqui, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Nós precisamos acreditar que Paulo, ele fala em todas as suas cartas, Paulo, servo de Deus. Acreditar que ele é um servo de Deus. O servo de Deus fala que quem quer, olha, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E aí, irmão, quem está falando a verdade? É os mestres? Vamos nos cercar de mestres e falar tudo aquilo que nós gostamos de ouvir? Ou o apóstolo dos gentios? Ou o enviado dos gentios? Paulo era portador da verdade. Pela misericórdia de Deus, Deus o escolheu. Quer eu queira ou não, Deus o escolheu. Paulo não é o fundamento é Cristo. E ele sempre lançava o fundamento. Não podemos lançar outro fundamento. Querer facilitar a nossa vida humana aqui. Irmão, nossa vida, irmãos, quer nós queremos ou não, é uma vida de sofrimento aqui na terra. Mas com Cristo é maravilhoso. Nós já passamos aqui da morte, irmãos. Já ressuscitamos com Ele. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Que amam, é aqueles que têm a mente aberta, que amam a sua vinda, não a vinda do Senhor. Eu já vivo a vinda do Senhor. O Senhor já voltou para nós. Por isso que devemos salvar quem? Salvar as pessoas, nossos colegas, nossos amigos, para que a mente deles também possa ser iluminada. Mas eu falo que sou um cristão, mas a minha mente não é iluminada. Ainda vivo nas cobiças desse mundo. Ainda fico pensando que servir a Deus é para Deus cuidar de mim. Deus cuida de nós, irmão. Deus cuida de nós, Ele é nosso Pai. Ele disciplina todos aqueles que o amam. As situações é para nos aperfeiçoar. Não é verdade? Paulo chega para os irmãos gentios e fala: aquele que rouba não rouba mais. Não rouba. Aquele que furta não furta mais. Aquele que mente não mente mais. Aquele que adultera não adultera mais. Amém? Acabou, irmão. Ah, eu sou fraco. Não, irmão. Nós somos fortes em Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo nos fortalece. Temos que olhar para o Senhor. Paulo era um servo do Senhor. Nós também somos servos do Senhor. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé. A fé que é dos eleitos. A fé é dos eleitos. Precisamos chamar essa fé para nós. Abrir nossa mente para que essa fé possa entrar. E do pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Piedade é o próprio Deus. A esperança da vida eterna. A esperança da vida eterna. Nós temos a esperança da vida eterna. Que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Nós temos a vida eterna. A vida eterna é essa. É crer no Filho. Crer em Jesus Cristo. Tu tem a vida eterna. A vida eterna é essa. Antes dos tempos eternos, e em tempos devidos, manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Amém? Louvado seja o Senhor, irmãos. Então é isso.